Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje a nossa conversa com o prefeito da cidade de Teófilo Otoni, presidente da Frente Mineira de Prefeitos e integrante também da Frente Nacional dos Prefeitos, Daniel Sucupira do PT. Prefeito, muito obrigado por estar conosco aqui na FM o Tempo. Muito bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia Thalita. Bom dia, prefeito. Obrigado por essa oportunidade aqui, o Tempo 91.7 FM. Saudar aqui também todas as pessoas que estão nos ouvindo no carro, no trabalho. A gente sabe da audiência, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser relevante para os nossos municípios e para o nosso estado de Minas Gerais. E para a turma de Teófilo Otoni, que pode nos ouvir no youtube.com/o Tempo também para acompanhar a nossa entrevista agora e um pouco mais tarde também. Prefeito, o senhor está aqui, a gente vai tratar de alguns assuntos, mas vamos começar a tratar da próxima agenda que tem a Frente Mineira dos Prefeitos. Está indo para um seminário internacional na Argentina para lidar com algo que tem sido tratado pelo governo de Minas como uma, eu não sei se uma salvação ou pelo menos um horizonte que se abre de desenvolvimento para o estado e da captação de recursos, que é a exploração de lítio. O que essa agenda com a Argentina prevê? Qual é a ideia que se tem para chegar até lá e conversar o que sobre o lítio mineiro? Guilherme, primeira abordagem desse assunto, nós temos que compreender que o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri foram regiões empobrecidas ao longo da história do desenvolvimento do nosso país, também do nosso estado de Minas Gerais. Ali nós tínhamos há uns anos atrás uma ferrovia chamada Bahia Minas. Nós tivemos vários ciclos de desenvolvimento daquela região, mas todos numa perspectiva de muita exploração, de forma que a nossa madeira foi embora, a nossa riqueza vegetal foi embora, a nossa riqueza mineral, parte dela também foi embora e nada ficou naquela região. A gente sabe que os noticiários, e aqui quantas vezes foi pautado, as dificuldades pelas quais passam as famílias no Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. O lítio vem com a perspectiva para nós de trazer as possibilidades de desenvolvimento daquela região. Agora, a primeira afirmação que eu gostaria de fazer, nós, o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, não é o Vale do Lítio, é o Vale do Jequitinhonha com a sua cultura e com a sua identidade. E existe um potencial importante de desenvolvimento que é o lítio. Nessa agenda que nós faremos agora na Argentina, a Frente Mineira está levando 11 prefeitos daquela região para discutir o desenvolvimento do lítio e qual que é a melhor alternativa de exploração para todos nós. Nós estamos vendo hoje uma exploração do lítio na nossa região, em que a matéria bruta, ela sai do nosso país. A primeira exportação foi feita semana passada. Porém, nós não temos, por parte do governo estadual, nenhuma perspectiva de industrialização desse lítio na região. Então, o que nós queremos com esses prefeitos mobilizados pela Frente Mineira? É dar vez, dar voz àquilo que nós debatemos com um grande seminário que nós fizemos recentemente lá na cidade de Araçuaí, onde os movimentos sociais, as entidades, as prefeituras, os CEOs das empresas que já estão explorando o lítio na região, debateram quais são os caminhos para que o desenvolvimento possa ser sustentável. Ou seja, nos interessa o lítio? Sim. Agora, o governo do estado aprovou o plano de manejo do lítio na região sem colocar nenhum contraponto, exigindo por parte das empresas mineradoras que, num determinado espaço de tempo, seja implementado minimamente o beneficiamento do lítio lá. Talvez as fábricas de início a gente sabe que é difícil, mas a transformação para hidróxido de lítio pode ser uma alternativa boa. Eu lembro que a cidade de Araxá passou por um ciclo interessantíssimo de desenvolvimento, né? Logo na exploração do nióbio, se eu me lembro bem, foi o governador Francilino que colocou uma alternativa, dizendo, olha, peraí, nós vamos explorar aqui essa região de Araxá, mas com uma condição, Thalita. Essa exploração, ela tem um prazo da matéria bruta, mas nós temos aqui uma janela de um curto espaço de tempo para que o processamento seja feito e mais oportunidades de trabalho possam ser geradas. Em resumo, então, Guilherme, nós estamos indo a Salta, na Argentina, no maior evento do lítio das Américas, com 11 prefeitos, mais o governo federal vai estar na comitiva conosco, na pessoa do secretário nacional de mineração, Vitor Sabac, representantes também das empresas que exploram lítio na nossa região, e lá vamos conhecer as experiências que deram certo, aquelas exitosas, e também refletir aquelas que não deram certo, para que a nossa região possa utilizar o lítio não como instrumento que vai promover dificuldades, mas que vai abrir caminhos de desenvolvimento para a nossa região. Quando o senhor critica, prefeito, essa aprovação do governo do estado, e inclusive critica também a forma como é colocada pelo governo do estado, quando diz que é o Vale do Lítio, né? O senhor fala aí, não é o Vale do Lítio. Mas qual teria sido a forma certa de ter conduzido essa conversa ou esse planejamento até aqui por parte do governo do estado? Olha, a primeira coisa, o Zema deveria ter atuado
na defesa dos mineiros e da nossa região, em especial entendendo que o lítio está aí em manchetes nacionais e internacionais como uma janela de desenvolvimento importantíssima. O Zema não fez isso. Existia ou existe ainda uma empresa chamada CBL, que é a Companhia Brasileira do Lítio. Minas Gerais, Thalita, era detentora de 33% das ações da CBL. No momento em que o mundo descobriu o Brasil como alternativa do lítio, haja vista toda essa mudança que nós estamos vendo na matriz energética, o Zema vendeu os 33% da CBL, que era posse minha, que era posse sua, que era posse dos mineiros e mineiras que estão nos ouvindo. E o que mais me estranhou foi que os ativos da CBL valiam 600 milhões. O Zema vendeu abaixo de 1/3 do valor, em torno de 180, 200 milhões de reais. Ou seja, como é que você tem um imóvel, para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo, como é que você tem um imóvel que vale 600 milhões e vende ele por 180 milhões? Vende ele por 200 milhões? Sem contar que na nossa região, o entendimento que a gente tem naquela forma mais simples, né? É avaliar que Minas vendeu, a pessoa do governador vendeu a galinha dos ovos de ouro. Como é que a gente vende a empresa que nesse momento começa a alçar resultados fantásticos? E esses recursos poderiam ser voltados para resolver os problemas que o Vale do Jequitinhonha sempre teve. Para se ter uma ideia, o Vale do Jequitinhonha e do Mucuri tem a menor cobertura de leitos hospitalares do nosso estado de Minas Gerais. É um lugar que nós não temos oferta de trabalho, de emprego e de renda. As dificuldades e as políticas de fomento daquela região, da agricultura, da pecuária, por parte do governo do estado, há muito tempo não se ouve falar em nenhuma política de desenvolvimento daquela região. E eu me lembro, né, que infelizmente a visão do governador continua sendo aquela que lá é o lugar de mão de obra mais barato, de mão de obra que o empregada doméstica é só pagar a mixaria que ela vai trabalhar. Só que o que nós queremos não é a alternativa de trabalho, em especial do lítio, somente para os caminhoneiros que vão tirar, os carreteiros que vão sair daqui com a matéria-prima e vão para o porto. Nós queremos que os nossos jovens do Instituto Federal tenham oportunidade, queremos que as nossas universidades pautem os cursos que possam promover. Por que não as nossas fábricas que vão produzir as baterias naquela nossa região? Talvez seja essa a grande alternativa e nós não podemos perder essa alternativa. Portanto, o governador ele precisa ter responsabilidade com o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Ele não pode tratar essa nossa região do jeito que ele vem tratando. Haja vista, porque todos nós somos mineiros e esses mineiros, independente em qual posição do estado que eles estiverem, merecem o mesmo respeito por parte das estruturas governamentais. O plano de manejo que foi feito pelo governo do estado, que está sendo debatido inclusive também no plano nacional pelo Ministério de Minas e Energia, para organizar a exploração do lítio como uma matéria-prima nacional, inclusive, consultou e ouviu os prefeitos na medida do necessário, na opinião do senhor? Estamos falando de 14 municípios que são considerados pelo governo de Minas essa espécie de Vale do Lítio. Mas soube-se, o governo chegou a dizer, prefeito, qual é a demanda específica ou chegou com o projeto pronto? Não, o governo não ouviu os prefeitos. E eu quero fazer um registro importante, esse é meu papel enquanto presidente da Frente Mineira de Prefeitos, que é reconhecer que a vida não acontece no estado. A vida não acontece na União. A vida acontece nos municípios, nas prefeituras, na cidade que o povo está. Então, se não ouvir as cidades, sem sombra de dúvida, toda e qualquer alternativa ou construção ou possibilidade de desenvolvimento, ela cai por terra. Porque quem conhece o povo é o prefeito. As equipes das prefeituras estão lá na assistência social, no cuidado na agricultura, na educação, estão no dia a dia da vida das cidades. Infelizmente, a empresa começou essa exploração, não houve por parte do governo a consulta realizada junto aos prefeitos. Isso inviabilizou qualquer construção e nós percebendo isso, a Frente Mineira dos Prefeitos entrou nessa pauta. Para se ter uma ideia, de repente a região começou a se deparar com carretas e carretas passando, esburacando nossas rodovias. Acidentes aconteceram e foram vários por conta do aumento do fluxo sem infraestrutura nenhuma. Infelizmente essas vidas que nós perdemos, elas não serão recuperadas. O que nós entramos e percebemos foi que famílias que moravam numa casa ali de aluguel de R$300, de repente chegam pessoas de fora para morar na cidade, para trabalhar nessas empresas, e ao chegarem, o cidadão perde a casa que ele morava de aluguel, porque o proprietário do imóvel diz, olha, peraí, eu não vou te alugar mais por 300, que eu vou alugar 2.000 para uma pessoa. E para onde é que esse cidadão vai? Né? E o próprio risco com o aumento da prostituição, com o aumento daquelas dificuldades latentes que a região tem. Então, quando nós percebemos isso, o que a Frente Mineira dos Prefeitos fez? Um seminário grande lá em Araçuaí, e nós colocamos, Guilherme, na mesma mesa os prefeitos da região do lítio,
Na mesma mesa, o Ministério das Minas e Energia. Na mesma mesa, nós colocamos todos os representantes das entidades sociais, colocamos os indígenas, colocamos os quilombolas, os representantes dos sindicatos, da agricultura familiar, chamamos o setor do comércio também para debater, entendendo que é uma oportunidade boa, sim. Então ela tem que ser aproveitada e trabalhada por todos nós. Infelizmente, o governo do estado foi convidado, temos todos os protocolos desses convites, tanto aos secretários de estado também quanto ao governador, mas infelizmente eles não participaram, o que para nós foi uma pena, porém, todos os encaminhamentos tirados nesse seminário, eles estão em andamento. A Frente Mineira dos Prefeitos vai realizar, junto com o Ministério das Minas e Energia, um diagnóstico sobre a situação socioeconômica daquela região, pautando as principais demandas dos prefeitos para o desenvolvimento nas cidades. Nesse sentido é que o Ministério pretende dar a linha de quais investimentos vão ser feitos com os recursos oriundos dessa arrecadação do lítio, ou seja, a tributação oriundo dessa operação, ela vem para o município para fazer o quê? Para melhorar a estrada, para construir ponte, para construir escola. Eu penso que uma alternativa imediata, e saiu isso lá no seminário, seria criar um grande plano habitacional para aquela região, para que as populações não percam seus imóveis para as pessoas que estão chegando na cidade, tenha minimamente esse direito. Nós estamos numa região que nós temos ali um volume muito grande de água do rio Jequitinhonha, mas as cidades que muitas vezes têm dificuldade até para sedentação animal. A dessedentação animal com dificuldade porque a água tratada que às vezes falta, a estrutura de esgoto, o saneamento básico. Então nós estamos numa região que ela precisa ser olhada com outros olhos. Investir R$1 na capital, investir R$1 no sul de Minas é diferente de investir R$1 no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. As perspectivas são diferentes, daí a necessidade do diálogo, viu, Guilherme? Agora, prefeito, o senhor citou aí esses 11 prefeitos que vão, né, para a Argentina nesse seminário internacional do lítio. Falou também sobre o governo federal. O governo do estado vai ter algum representante dessa comitiva com vocês? Olha, até então nós não temos confirmação. Nós já recebemos a confirmação do secretário nacional, o Vitor Sabá, que vai estar conosco representando o ministro Alexandre Silveira e o governo brasileiro. A empresa Sigma, que hoje é a empresa que detém o maior volume de exportação na região, vai estar representada na pessoa da Lígia, que é uma das diretoras de relações institucionais. Nós estamos em contato com a prefeitura de Salta e também outros órgãos de governo da Argentina. E o governo do estado, a gente ainda não tem conhecimento, aproveita inclusive a audiência do programa para informar o governo que continua aberta aí por parte da Frente Mineira, o diálogo, as possibilidades de integração nessa pauta que é tão importante e cara para todos nós mineiros e mineiras, viu, Thalita? Prefeito, deixa eu perguntar um ponto em que o senhor acabou marginalmente tocando nessa conversa sobre o Vale do Lítio, sobre o Vale do Jequitinhonha, sobre a exploração desse ativo. O senhor falou de saneamento. O marco de saneamento está em discussão ainda entre o governo federal e o Congresso Nacional. Houve modificações adequadas do ponto de vista de quem estava no mercado privado, dizendo que precisávamos disso, mas o governo também colocou as suas garantias no projeto. Pelo seu olhar e pela Frente Mineira de Prefeitos, ele tem potencial de fato para resolver o problema de falta de saneamento nas cidades? Precisa só do investimento privado? É um combinado entre os dois? A proposta atual está de alguma maneira contemplando os problemas de regiões como Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha? Olha, o saneamento é um desafio imenso para todo o país. E o estado de Minas Gerais não é diferente. Em especial, Guilherme, eu quero fazer um registro aqui que a nossa Copasa, ela foi sucateada ao longo desses últimos anos. O Zema não quer a Copasa. O Zema quer vender a Copasa e vender a preço de banana, assim como ele vendeu as ações da CBL no que diz respeito ao lítio, que é a pauta que nós debatemos anteriormente. Infelizmente, a Copanor, quando foi criada no governo Aécio Neves, ela buscou dar uma resposta aos acionistas da Copasa. Não sei se vocês se recordam, a Copanor, que deveria cuidar das cidades, dos distritos, das pequenas cidades, aqueles locais que não eram lucrativos para a Copasa, o governo do estado criou, mas não deu orçamento à Copanor. De forma que a Copanor, ela não funcionou, não se viabilizou. Nós temos aí problemas seríssimos em cidades que são atendidas pela Copanor no saneamento básico e não tem nenhuma perspectiva do estado em promover investimento na Copanor. Não interessa também a Copasa, porque interessa as cidades mais viáveis do ponto de vista do equilíbrio da implementação do serviço de saneamento, tanto o abastecimento de água quanto o tratamento de esgoto. O marco do saneamento, ele requer investimento público, ele requer investimento privado, mas ele tem que ter vontade de governo. A nossa cidade de Teoflotone, por exemplo,
de tanto esperar a Copanor e de tanto esperar a Copasa, eu criei um programa próprio em Teoflotone chamado Programa de Aceleração do Saneamento. E estou levando, através da nossa equipe do Secretaria de Meio Ambiente, a todos os nossos distritos o abastecimento de água e também um tratamento de esgoto, com recursos que a Prefeitura busca no Fundo de Saneamento e com recursos próprios da Prefeitura Municipal. Infelizmente, o governador ele não entendeu que o saneamento ele impacta diretamente na saúde das pessoas. Os nossos indicadores mostram em nossa cidade, quando a gente chega numa comunidade, como foi a comunidade Rio Pretinho, por exemplo, afastada a 70 quilômetros da cidade, quando a gente chegou lá e implementou o sistema de abastecimento de água de qualidade, os nossos indicadores da saúde todos melhoraram. O cidadão ele passa a ter uma condição melhor de vida quando ele tem um saneamento. Nós temos cidades em Minas Gerais, e as pessoas estão nos ouvindo agora, né, pelo alcance aqui da emissora, elas chegam em casa no final do dia e não conseguem ter água para tomar o seu banho. É necessário que o governo tenha a responsabilidade, ao invés de sucatear a Copasa para vendê-la, assim como ele está fazendo também, o governador está fazendo também com a CEMIG, deveria fazer o quê? Promover investimentos para que essa grande empresa mineira pudesse dar resposta ao saneamento e abastecimento de água. E em termos de outra alternativa, se o governo também, como eu tenho observado aí, em especial nas discussões relacionadas ao Acordo de Minas, com relação às dívidas com o Estado e com a União. O que eu tenho falado? O Zema já deixou claro que ele quer vender a Copasa e quer vender a CEMIG. Por que então que o Zema não faz uma dação de pagamento da CEMIG e da Copasa para a União? O argumento dele não é que vai vender para pagar a dívida do Estado com a União? Então por que ele não entrega as duas estatais? Eu tenho certeza que o governo vai absorver e elas vão continuar sendo empresas públicas que vão atender às necessidades dos mineiros sem ser privatizada a preço de banana, como ele fez com as outras instituições, como é o interesse de fazer com a Codemig e outras estruturas que o Estado tem. A gente não pode repetir em nosso estado de Minas Gerais aquela prática lá do início da formação das estruturas governamentais, né? Quando o patrimonialismo é que imperava. As pessoas que governam, elas não podem achar que o governo e as estruturas e os bens de uma determinada estrutura da União, do Estado, dos municípios, são dela, são do povo, são da comunidade. Então o entendimento de uma administração gerencial é uma administração que compreende que o patrimonialismo ele tem que acabar. É necessário que essas estruturas que são governamentais, que atendem o interesse do povo, se coloquem à disposição para resolver o problema do povo. Deixa eu lhe interromper para perguntar uma questão específica, já que o senhor mencionou esse ponto de patrimonialismo. O governador já deixou claro uma intenção de que, inclusive, o referendo, que é base para eventualmente a privatização de Copasa ou CEMIG, seja retirado como prerrogativa para esse acordo acontecer e para a privatização passar na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor classifica essa intenção? É uma manobra. É uma manobra. Se a Assembleia Legislativa é a casa do povo, então quem representa do ponto de vista do legislativo a comunidade? As estruturas legislativas. No município, as câmaras municipais, no governo do estado, a Assembleia e o Congresso Nacional, a União. Então, se tirar essa prerrogativa do cidadão de participar e de ter direito a fazer a escolha, fica muito mais fácil os acordos. Um exemplo disso foi o que nós assistimos recentemente. E eu te faço uma pergunta, Guilherme, você paga imposto sobre o seu veículo automotor? Pago bastante. Você paga, Thalita? Claro. O cidadão que está nos ouvindo paga. Pergunta se o Zema, ele isentou o seu imposto. Se ele isentou o meu, se isentou o seu, Guilherme. Não isentou. Mas o da Localiza ele isentou, né? E a grande realidade é que o projeto foi aprovado na Assembleia. Houve consulta popular? Não tinha essa necessidade, é claro, né? Mas ainda que tivesse, ele teria feito uma manobra como ele quer fazer. Porque, infelizmente, tem gestores que eles não querem ouvir a comunidade, ouvir as pessoas. E o povo, através das redes sociais, através dos canais como aqui a FM, entre outros, está muito mais ativo e participa mais. Entende mais o que acontece na política. Então, acho que é o tempo de ouvir os mineiros. Dar oportunidade para o mineiro se posicionar e, assim, definir qual que é o caminho que ele quer tomar. Prefeito, vamos falar rapidinho aqui de um outro assunto que pega muito também, que é muito discutido sempre aqui nos microfones da FM O Tempo, que é em relação às estradas de Minas. É independente da região onde o nosso entrevistado representa, ou de qual região, ou por qual região ele vem falar aqui no Tempo News, primeira edição do Café com Política, mais especificamente, um ponto de discussão sempre é a estrada que corta o estado, ou as estradas que cortam o estado. As estradas
estradas que estão muito ruins e que estão se tornando alvo frequentemente, principalmente nas redes sociais, os usuários que fazem ali vídeos mostrando a divisa com os outros estados. Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo, né? O pessoal filma aí mostrando como é a estrada aqui em Minas e como é a estrada nesses outros estados. É um ponto muito importante de discussão também. Há alguma previsão também de discussão pela frente dos prefeitos de tentar resolver essa situação com o governo do estado ou com o governo federal? Olha, nós temos levado essa pauta para os órgãos de governo, haja vista que é nítido, é possível perceber essa diferença. Na década de 90, Thalita, você não tem idade para lembrar disso, né, Guilherme? Você também não, viu, Guilherme? Tem. O Sucupira já tá aí com os 40 agora, então... Eu tô nessa faixa aí. Eu me lembro muito bem. Chegando. Quando a gente chegava ali no sul da Bahia, por exemplo, historicamente, a história é que a Bahia não se desenvolvia, né? O Zema, inclusive, fez uma fala que decepcionou o país essa semana, né? Propondo um apartheid social dos estados do Nordeste e nossos estados da região Sudeste, né? Então, infelizmente, a posição do governador, ela não respeita aquilo que nós entendemos que deve unir o país, unir o Brasil. E aí, a Bahia, que sempre foi vista como um estado que não se desenvolveu, eu me lembro que na década de 90, quem passava por aqui, pelas nossas estradas, para ir para as praias ali, quem sai daqui de BH, né? O mineiro gosta muito de Nova Viçosa, gosta muito de Porto Seguro, gosta muito ali de Mucuri, Bahia. Então, quando a gente descia a BR-418, a gente percebia que ao cruzar a ponte que divide Minas Gerais com o estado da Bahia, a gente via as estradas da Bahia muito ruins. Isso na década de 90. Hoje, se você sair daqui agora com o seu carro, o que você vai perceber? Vai descer a 418, quando você cruza a ponte, depois a de Serra do Zé Moraes, depois a de Nanuque, você vai perceber que você entrou numa outra rodovia, num outro cuidado. As rodovias bem pavimentadas, bem sinalizadas e bem cuidadas. Vou dar um outro exemplo aqui. Nós perdemos vidas e vidas na BR-381. Não houve nenhuma movimentação por parte do governo do estado ao longo desses últimos 6 anos para resolver esse problema. O primeiro mandato da presidenta Dilma, ela iniciou as obras de duplicação da 381. As obras não avançaram em nada nesses últimos 6 anos. E não houve nenhuma movimentação por parte do estado para que a gente conseguisse vislumbrar uma outra condição nessa via. E eu penso que é uma das artérias mais importantes do nosso estado, que leva a nossa economia, que desenvolve a nossa região. Quantos pacientes vêm buscar saúde nos centros, né? Passando por essa rodovia tão complicada, sem contar também com os outros locais desse estado nosso, que é do tamanho de um país, né? Então é urgente que Minas Gerais busque as condições de mudar essa realidade. Os acordos com as mineradoras, os recursos poderiam ser utilizados para garantir que a gente tivesse uma infraestrutura melhor. Minas Gerais, ela precisa regularizar a sua situação fiscal para conseguir atrair investimentos. E eu tenho certeza que se a gente tiver uma infraestrutura melhor, todos os canais de desenvolvimento, eles fluem melhor também no nosso estado. Nós estamos conversando com o prefeito de Teófilo Otoni, presidente da Frente Mineira de Prefeitos, Daniel Sucupira. No Café com Política. Hora do bate-pronto. De bate-pronto, prefeito. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Vamos a elas? Vamos lá, simbora. Sobre o PT ter candidatura própria em 2026, é necessário? Eu acho urgente, necessário, e estou à disposição do meu partido, assim como fui pré-candidato a governador na última, estou à disposição para representar o nosso partido e os nossos mineiros nesse pleito que está por vir. Daniel Sucupira em 2026, governo de Minas ou Senado? Olha, estou à disposição para o governo do estado de Minas Gerais. Frente Mineira dos Prefeitos e Associação Mineira dos Municípios, com pautas conjuntas ou diferentes? Conjuntas, parceiras, e é assim que o municipalismo tem que trabalhar, entidades integradas. O que o governo federal não fez que ainda precisa fazer pelos municípios de Minas? Promover investimento no que diz respeito à geração de trabalho, emprego e renda. O povo mineiro precisa de oportunidade de trabalho, em especial nas regiões mais afastadas dos grandes centros. A reforma tributária até agora, do ponto de vista dos municípios? Importante, o resultado não vai ser percebido de forma rápida, mas em 20 anos eu tenho certeza que a perspectiva de transformação da realidade dos municípios vai ser maior. Daniel Sucupira, ele que é prefeito de Teófilo Otoni, do PT, também presidente da Frente Mineira de Prefeitos, conversou com a gente hoje no Café com Política. Prefeito, obrigada, viu? Volte sempre aqui. Olha, obrigado, viu, Thalita? Gostei demais desse tempo, dessa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Guilherme. E pode ter certeza, pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho, estaremos à disposição, à Frente Mineira dos Prefeitos,
Nós temos a sede aqui em Belo Horizonte e eu continuo prefeito da nossa cidade de Teófilo Otoni, que eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todas as pessoas que estão nos acompanhando, acompanhar o primeiro e o segundo mandato. E quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, eu convido, é só buscar lá no Instagram, @Daniel Sucupira. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.